Está no ar mais uma live do Maio Materno, entrevista de uma mãe para outra mãe. E hoje vamos conhecer a história da Bruna Maria Chaves, que é mãe de 4, tem um lindo trabalho como doula e ela vai contar um pouquinho da experiência dela como mãe. E claro que eu também quero saber dessa experiência como doula, né? Porque ela tá dando início ali, acompanhando as mulheres bem no início do parto, da maternidade. Ontem conversei. Olá, Bruna, tudo Oi, bem? boa noite, tudo bom? Você tá me vendo? Tô te vendo. Tá. Eu não tô conseguindo te ver, mas consigo te ouvir. Isso já aconteceu em outra entrevista, mas correu tudo bem. Às vezes ele dá essas falas aqui, mas a gente consegue fazer a entrevista normalmente, que eu te escuto bem, tô ouvindo tranquilo. Então Uma tá bom, pena. uma pena mesmo. Ah, Mas eu tô te vendo, pra mim tá normal aqui. normal então, né? Tá ótimo, tá perfeito. Eu só acho, não, mas os comentários vai dando uma atualizada também. Os comentários também vai aparecendo para mim aqui. Eu só não consigo ver a sua imagem mesmo. Ah, É que eu rapidinho. Me deixaram presa com dois bichos aqui em casa. Aí eles estão doidinhos para sair. Foi mal. E as crianças já estão já caminhando para dormir. aqui também, já até um pouco atrasado hoje, mas assim não. Atrasado assim, né? Uma tá atrasada, que hoje tá difícil dormir. Faz Mas já parte, né? é. Faz parte. Eu convidei, fiz de tudo, agora deixei nas mãos do pai. O pai resolve. Isso aí. E Bruna, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. A proposta aqui é realmente trazer testemunhos, né, a realidade do que as mães vivem de fato. E eu tenho feito 3 perguntas iguais para todas as mães, para justamente mostrar que a maternidade é única e cada uma, né, tem a sua própria realidade. Então, antes de começar, eu queria saber um pouquinho da sua história, quem é a Bruna, como que é a sua maternidade, como que é a mãe, a mamãe Bruna, na verdade. É, bora lá. Eu sou mãe, vai fazer 12 anos, né, que eu sou mãe. Então já tem um tempinho aí. E me chamo Bruna Maria, como você disse, sou doula, né? Também foi uma longa jornada para chegar até a doulagem. Muitas descobertas, né? Mas principalmente o que eu posso trazer aqui de primeira mão é que a doula precisou ser mãe para poder ser doula, né? Então foi a maternidade que foi exigente, né? E também, claro, que é algo que eu, pela minha fé, né, e tudo mais, fui descobrindo aos poucos, né? E é isso. Eu acho que a maternidade me trouxe para a dolagem, então é uma coisa que está vinculada à outra. Não tem como desvincular. Maravilha. E você tem 4, isso? 4 filhos? Quatro. Sou mãe da Filhos? Maria Clara, de 12, que vai fazer 12 anos em agosto. Maria Júlia, que faz 9 anos daqui a 3 dias. Maria Isabel, que já fez 3 anos esse ano. E o João Paulo, que também já completou um ano. 3 meninas e um rapazinho, legal. Ah, E imagina, né, que para cada filho existe uma Bruna diferente, né? Existe um modo de ser diferente com cada filho, né, Bruna? a gente tenta, né? A gente não é tão perfeito assim. A gente tenta, porque cada um exige algo diferente, né? Eu acho que muito mais hoje, por exemplo, porque tem uma grande diferença aí, né? Deus assim quis que viesse duas, desse uma boa espaçada, né? E depois veio os dois pequenininhos. E, e as duas mais velhas têm um jeito, né? E com cada uma é um jeito de lidar, de dialogar, mas enfim. Oi, você já ouviu aqui, mãe? Oi. Mãe, E a cara, vai ela lá. pegou seu casaco. Ah, não tem problema, pode deixar.
É assim. A filha adolescente, aí tem a menorzinha que vem, né? E com cada um é um jeito, né? E eu falo que cada um me fez ser uma pessoa diferente, né? Apesar dos dias mais é, desafiadores, né? Que são mais exigentes da gente nos abandonar, né? As nossas misérias, vem tudo à tona, mas a gente tem que sempre buscar, né? Esse diálogo, conversar, né? Sempre trazendo do jeito, igual eu falei, cada um, como você falou, cada um é de um jeito e só um pouquinho, meu amor. E cada um precisa ter um diálogo diferente, né? Uma conduta diferente. Mas, de modo geral, a gente sempre acha que a gente não é tão perfeito assim, né? Então a gente acha que educa tudo do mesmo jeito, mas parando para analisar e tudo mais, sim, cada um a gente tenta guiar de uma forma diferente. Sim, por conta dos temperamentos, né? A gente vai aprendendo isso depois na maternidade, que cada criança tem um temperamento diferente, né? Isso. Ai, isso é. Eu sempre toco nesse assunto, as pessoas até se assustam, né? É bom até você falar, porque as pessoas não têm noção, né? E quando a gente tem um pouquinho de caminhada na fé, a gente acaba descobrindo, né? Esses estudos, esse conhecimento, né? E eu vejo assim que aqui eu tenho as três, né? As três meninas, cada uma tem um temperamento diferente uma da outra, né? Isso é bem nítido, né? Enquanto uma é totalmente seca, né? A outra é mais devagar, tem um jeito, um time diferente, uma é mais ágil, melhor feito do que não feito, e tá. A outra é mais alegria, então assim, a outra é mais... Ela não quer lavar louça. Ai, meu Deus, que participação super especial. É, é difícil. Vai lá conversar com o papai, vai. Não, mãe. A mamãe tá conversando. Faz parte, é a realidade da mãe, isso mesmo. Ela parece que sabia, ela não consegue dormir de jeito algum. Já Já levei pro quarto, já sempre, vai. né? Eu Sempre. imagino. Eles sempre mesmo. Mas, Bruno, então vamos já para as perguntas para não te atrasar muito. A primeira pergunta é: o que mais te surpreendeu na experiência de ser mãe? Ai, é você se tornar uma outra pessoa, né? Eu não sei quem era a Bruna antes de ser mãe. Hoje eu não enxergo mais essa mulher. É um desafio mesmo, todos os dias você se desafia, parece que Deus te coloca um desafio à sua frente todos os dias, né? E você vai descobrindo que não existe, como você falou, que a maternidade é única, né? Que a gente, esse trabalho de doula também é muito vinculado a isso, a entender que eu não posso nunca, né? Nenhuma mãe pode julgar a outra, porque é um fardo muito diferente, né? E que toda hora é um grande desafio. Às vezes eu estou passando uma situação que uma já passou, mas que a outra ainda nem passou. Nem sabe o que que é, nem sabe, nem sente o cheiro ainda, né? Então, Uhum. assim, às vezes é algo que nos surpreende, né? E a gente... Só um pouquinho, peraí. Vem cá, só um pouquinho. Não. Tá difícil. Deixa aqui, amor. Deixa aqui, ó. Estou retomando. É um desafio, acho que você ser desafiada, né? Se você se tornar essa pessoa nova, né? Você descobrir essa pessoa nova. E é algo Sim. que, assim, eu trabalho muito com isso, né? E toda vez, após ali o parto, eu atendi aquela gestante, eu já vejo uma outra mulher, né? Aí morreu, né? Então, assim, você vê muitas coisas que você vai trabalhando, vai aprendendo, vai tomando conhecimento, você vê que aquela mulher que passou por um processo de parto, independente da via de parto, isso quero deixar bem claro, que independente da via de parto, gente, é outra mulher, né? O mindset dela, o pensamento dela muda, tudo muda, né? E isso já começa ali da gestação. Então eu falo que é uma mulher nova a cada gestação. No meu caso, acho que no seu também, com certeza, a gente vê, né, que essa mulher vai se tornando uma pessoa melhor.
e com menos julgamentos, né? Como eu falei, que a gente passa por várias coisas e a gente nunca sabe qual é a realidade que está lá, né? Que a colega do lado está passando, ou às vezes ela está passando e ela poderia estar sendo ajudada por você, né? Que já passou por isso. É isso. Sim. E para você, qual foi o maior desafio que você enfrentou na maternidade e como que você lidou com ele até agora? Ah, eu acho que eu vou falar uma coisa aqui que eu ouvi da minha madrinha de casamento. Ela é missionária e ela falou para mim assim, Bruna, você nunca vai, vamos dizer, entre aspas, tá, gente? Errar com os outros filhos, né? Porque o maior desafio sempre é seu filho mais velho, porque ele vai trazer todo um novo para você, né? Então, por exemplo, eu acho que o maior desafio é ter passado pela primeira gestação, ter passado pela maternidade, e todos os desafios que vêm com ela, né? Porque você está entrando no mundo novo, no universo novo. Hoje mesmo encontrei uma gestante que eu atendi o parto, que eu dei assistência ao parto para ela, e eu vi isso, né? Que ela falou, meu Deus, era assim, assim, a gente escuta as coisas, a gente aprende, mas era assim. Eu acho que é isso, sabe? Se passar pela, vamos dizer assim, a sua estreia na maternidade. Eu acho que o maior desafio, acho que de toda mãe, que eu vejo, né? Eu posso até me arriscar a falar isso, mas para mim foi o primeiro filho, porque eu tive muitos desafios. Eu tive violência obstétrica, eu tive é, tantas coisas que eu passei, mas assim, pontinha do iceberg foi a violência obstétrica. O resto, assim, foi mais a fundo, foi coisas mais dispendiosas mesmo, sabe? Assim, que doeram, feriram, machucaram, e que a gente vai trazendo, ressignificando, né, Carol? A gente tem que ressignificar tudo que a gente passa para algo bom, né? Para você realmente trazer essa experiência e tirar dessa experiência algo melhor É para verdade. você mesmo e para quem você, por exemplo, no meu caso, para quem você vai atender, né? Assim, você não quer que uma mulher escute que eu, por exemplo, o que aconteceu comigo foi que eu estava no hospital e ninguém acreditava que eu podia ter um parto normal. Ninguém. Então, assim, era assim, Há pô, 12 anos atrás, nossa, como que mudou isso, né? e assim, claro que não vou dizer que é 100%, mas é, eu acho que essa plataforma aqui e tantas outras que vieram ajudaram bastante a mudar, né? Mas Sim. ainda existe uma grande resistência, né? A gente sabe disso. Mas só que, assim, as pessoas olhavam e achavam um bicho de sete cabeças, né? Porque o que eles estudam, o que eles aprendem na faculdade, tanto um técnico de enfermagem, né, que a doula vem antes ainda, né? Né, mas a gente ainda não tem formação técnica. Então, um técnico de enfermagem, que vamos dizer a base dessa pirâmide, até um obstetra, um cirurgião, o cirurgião obstetra, ele vai ver a obstetrícia de um jeito totalmente medicina, totalmente, Sim. isso daqui frio, né? Então, assim, para eles o pensamento é isso, né? Mas, assim, eu tô falando assim de forma tô falando como mãe de forma bem generalizada, tá, gente? Não leve a ponto da letra assim, porque não dá, né? Claro que a gente tem excelentes profissionais aí, enfim. Então, assim, o que eu, Bruna, vivi como mãe há 12 anos atrás, eu não desejo que nenhuma mulher passe. Que é ser olhado igual um bicho mesmo, sabe? Você tá ali em trabalho de parto, vocalizando um parto, que é a coisa mais normal hoje em dia, né? Eu vejo como uma coisa mais normal do mundo. E você tá lá, sentindo aquela dor, vivendo aquele processo. Eu falo que quando a mulher passa pelo trabalho de parto, ela vive uma via cruz mesmo, né? Um sofrimento de Nosso Senhor, porque ela se une, né, às dores de Cristo, porque é uma subida, né, para o calvário daquela mulher velha. Aquela mulher velha ela vai morrer, né? E Sim. mesmo assim também é uma cesariana, porque ela vai ter que entregar ali, se entregar num centro cirúrgico, né? Tá ali abandonada nas mãos dos cuidados desses médicos, né? Assim, não estou falando Sim. que é algo ruim, mas assim, é você se entregar, né? Você falar, não, cuida de mim, que eu tô aqui, pode fazer, né? Estou autorizando. E é isso, né?
É viver essa entrega total. E é um grande desafio, é isso, é viver essa maternidade. E o novo é sempre surpreendente, né? Eu também pensava nisso, assim, que com a minha segunda filha foi umas situações mais tranquilas do que a primeira, né? Porque a gente já vivenciou aquilo. Então, na segunda gestação, a gente compreende mais algumas coisas que antes não compreendia, mas também é aquilo, né? Como cada filho tem o seu temperamento, vai trazendo coisas novas, a gente está sempre num eterno aprendizado, né? Quando você Tá? começa a lidar com uma situação e aí passa, vem a calmaria, aí vem uma outra onda, né? Eu até falei com uma outra mãe também que a gente fala que parece que a maternidade é uma onda atrás da onda, né? Quando você passa uma Exato. onda, vem outra tentando te derrubar. Exatamente, é bem por aí mesmo. Então, você acha que você, nossa, isso é desafiador, meu Deus, nossa, que eu vou ter que me arrancar de mim mesmo, assim, arrancar o força de onde eu nem tenho, me reconstruir para ser um, né, para viver aquilo. Aí você vê assim, nossa, deu certo. E aí depois, e por isso que eu falo para todo mundo, muitas vezes, assim, até hoje foi um dia bem caótico, né? Assim, e eu tô me sentindo assim, a pior mãe do mundo. Então, como assim? Mas sim, gente, tem dias e dias. Eu falo, oh, meu Deus, é batalha, só porque eu vou entrar na live. É batalha. E aí, aí a gente vai analisando, né? O que que eu preciso, onde que tá o erro, né? Você começa a observar e, já sei o que é tal coisa e tal coisa. Então, você começa já a se reconstruir para um próximo dia ser melhor, né? Sim, E assim, a maternidade é isso, e é esse turbilhão de emoções, de culpa 24 horas, né? é verdade. E a terceira pergunta é: o que ser mãe te ensinou sobre você mesma? Pronto. Eu já respondi lá no início, que pegou, pegou. Então, me reinventar, né? Me reinventar porque o meu esposo, quando a gente casou, eu acabei ficando, na verdade eu fiquei desempregada antes, né? Eu já estava, enfim, em processo, né? Numa antiga empresa que eu trabalhava na época, que eu estava noiva, e, enfim, aquele desafio, né? A vida do cristão não é fácil. Então, casando e fiquei desempregada, e aí foi. E aí logo Deus já veio mostrando, não, peraí, quem tá no controle sou eu, né? Logo veio Uhum. Maria Clara. E aí, assim, eu já tinha a área de eventos, que eu vinha trabalhando desde os 17 anos, né? Trabalhei com a área de eventos. E assim eu fui tocando a vida, né? Meu esposo como a fonte de renda principal da família, e eu ia fazendo o que Deus queria de mim, né? Através da área de eventos. E assim eu fui trabalhando. E, claro, fiz várias coisas me reinventando, porque a gente, querendo ou não, a gente precisa, né? Sempre ter um auxílio para o esposo, né? Enfim, ou vice-versa, né? Sim, Acontece, tem situações e, como eu falei, a gente não pode ficar aqui comparando ninguém. E aí o que acontece é isso, né? Que eu sempre fui me reinventando, a maternidade não me, vamos dizer, não me permitiu voltar 100%, né? Eu atuei menos de um ano na minha área de formação principal, né? Que foi a primeira formação acadêmica. Pra vocês terem ideia, eu acho que eu trabalhei 8 meses e daí engravidei, daí eu tomei a decisão de sair, né, em comum acordo com o esposo, e porque realmente, né, os nossos filhos, eles nos trazem sempre essa necessidade, né, de nos reinventar, sim. né, eu tenho certeza que essa sua rotina aí, ninguém, a gente até fala assim, as pessoas falam, nossa, mas que vira e mexe com uma amiga e manda, você sumiu, hein, aqui dessa plataforma, você sumiu aqui do Instagram. Eu falo, gente, nem que eu sumi, é porque eu não vou aparecer, o Instagram é só beleza, gente, não é coisa é assim. E eu uso o Instagram como profissional, né, então acaba que é muito complexo e por exemplo, hoje eu quase não consegui acessar, porque realmente foi caótico, como eu falei, né, então assim, Uhum. é um frenético e a gente vai tentando, né, então assim,
Aí a dolagem veio, né? Depois eu sou formada em RH, sou da área, né? Trabalhei em área de contabilidade, né? E aí veio Maria Júlia, e depois de Maria Júlia eu continuei na área de eventos como cerimonialista. Nossa, eu vou falar aqui, aí já fiz várias, como é que fala? Já revendi coisas, enfim, já dei meus pulos, né? Para poder Sim. continuar, né? Assim, tendo esse auxílio ali, tendo essa fonte de renda. Claro, tudo foi muitos aprendizagens. Nossa, foi tudo foi aprendizagem. Eu falo que, assim, apesar de algumas coisas que às vezes no trazer situações complexas, mas sempre, é como a gente falou, a maternidade é um desafio. Você vai pulando essa onda aí e vai dando jeito de superar ela. E é isso, me reinventar, né? Me reinventar como um profissional foi algo assim que a dolagem veio e quando eu foi muito engraçado que muitas pessoas mandaram mensagem. Eu fiquei surpresa com o retorno das pessoas. Eu já sabia, você já. Não, porque assim, todos os. Tipo assim, antes de situações que até antes do marido eu ficava sabendo positivo, né? Ai, Bruno, olha, não sei o quê. Então, assim, por quê? Porque eu vi em mim isso, né? Essa alegria do positivo, de saber que é uma graça de Deus, né? A gente que é católico tem Sim. esse entendimento, né? Da dimensão do gerar uma vida, né? Do sim à vida. Então, me reinventei mesmo, assim, sabe? E todo mundo até fala que, se você adepto do parto normal, 100% normal, eu falo, gente, até eu tenho medo da cesárea, mas eu sempre tive que contar com ela, né? Então, a gente tem que entender que as pessoas acham que elas olham para mim, elas, ai, mas você tem todos os nenês de parto normal. É, gente, eu tive, porque eu tive condições, é a minha condição, é a minha realidade, né? Então, os teus quatro foram parto normal. Exatamente, os quatro. Então, assim, eu agradeço muito a Deus, porque eu, por exemplo, passei pela cesariana, né? Que é uma coisa minha. Aí eu tô trazendo nada profissional aqui, totalmente mãe, porque eu não gostaria de passar por uma cesariana. Eu, Bruna, eu nunca passei por nenhuma cirurgia, então eu tenho aquela coisa assim, eu nunca passei. Imagina se precisar passar, mas é aquela história. Já acompanhei, né, partos que precisaram ir para cesariana, mas é uma necessidade de vida, né? E a gente está ali salvando aquelas duas vidas, né? A gente precisa ter aquelas duas vidas saudáveis, né? Então, tanto que eu fico até o último momento, eu fico até a mãe estar ali com o neném, né? Bonitinha, se Devolver. recuperando, sabe? Porque é muito importante, né? Porque é uma necessidade que aconteceu. Então, assim, eu entender que eu preciso, né? Preciso sempre falar isso, porque as pessoas acham que, ai, você foi, se tornou doula para só atender parto normal, não, né? Aconteceu de gestante me É um procurar apoio, falando, olha, né? Um acolhimento que você passa para a mãe, independentemente do parto, né? exatamente, as pessoas acham que a doulagem ela é exclusivamente para partos normais. Ai, para partos em banheira, para partos domiciliares. Gente, você não tem noção do que é um parto domiciliar, né? Um parto Uhum. domiciliar ele é muito exigente, né? Ele é exigente na questão, primeiramente, você ter uma assistência, né? Você precisa ter Sim. uma equipe toda à sua disposição. E contando, né, a doula, a técnica de enfermagem, uma enfermeira generalista, uma enfermeira obstetra, um obstetra. Imagina você tudo isso, né? Ou tem gente que paga plano de saúde e não tem nem noção. Né? Imagina você precisar de uma cesariana, né? Não tem como. Você sair dali, assim, vamos dizer, claro, você vai sair bem disso tudo, mas assim, é um cuidado, é um zelo, é tudo aqueles cálculos que são feitos ali que você tem que avaliar, né? Principalmente, por exemplo, uma gestação, uma mãe que é primeira gestação. A gente não sabe como que vai ser esse parto. Ele é mais do que eu falei, né? O maior desafio é estrear na É o primeiro. maternidade. Sim. Exatamente. E é
mesma coisa é o parto para nós, profissionais. A gente olha para aquilo, é desconhecido para a mãe, para o esposo ou acompanhante que tiver, né? É Sim. desconhecido para nós, então a gente não sabe. É uma caixinha de surpresa. Agora eu vou pegar um parto pela terceira vez esse ano. E eu falo assim, gente, ali eu já sei. Ali eu já sei como que é, como que acontece, como que o corpo dela reage. Né? Tanto que a gente já brinca. Eu falo assim, no primeiro sinal você vai pro hospital. E Porque Bruna, eu pessoa que é assim. Como é que a mulher, quando que a mulher pode procurar uma doula, né? A gente já está caminhando quase para o encerramento, mas eu queria que você me explicasse mais um pouco assim, o que que é a doulagem, quando que a mulher pode procurar a doula, se você também já faz todo aquele acompanhamento, porque assim, o que eu já percebi em boa parte das entrevistas que eu fiz aqui é que as mulheres têm uma grande dificuldade, por exemplo, com a amamentação. Muitas mulheres se preparam para o parto, estudam como querem o parto, mas quando chega na amamentação parece o maior dos terrores. Muitas mulheres sofrendo com isso. Sim, isso é verdade, muitas vezes, viu? Eu E falo aí, porque eu passei por isso com a Maria Clara. Eu amamentei a Maria Clara somente com um dos seios. Eu tive mastite em um dos seios e, é, e eu fiquei por falta, sei lá, foi um grande erro meu de não ter ido ao hospital, não ter procurado, né? E isso é um grande desafio, né? Que você bem colocou, e eu falo que eu passei por isso também, né? É muito desafiador. Eu sou consultora de amamentação também, né? Mas assim, hoje eu atuo muito mais como educadora, né? Tanto que na educação perinatal que eu dou para as famílias, porque eu não falo que eu atendo somente a gestante, eu tenho que atender a família. A doula começa, te respondendo primeiro, a doula ela começa no positivo. Se a família quiser do positivo, e a gente tem um prazo, até 30 e 35 semanas é o último, assim, é o último tocar de trombeta, senão eu não pego mais. Porque não dá, Carol. Pegar uma gestante com 30 e poucas semanas de gestação, ela pode ter um parto com 37, né? Então, de 35 até 37, eu consigo dar uma assistência para essa mulher. Mas eu ainda assim, sabe, a gente ainda fica um pouco ressabiada porque é muita informação. É um conteúdo muito vasto, muito extenso. Eu sou muito profunda em dar o atendimento, porque eu prefiro que seja conteúdo a mais do que conteúdo a menos, né? Que chegue em um momento, ela precisa saber por que, que ela vai passar por uma cesareana de emergência, por que, que vai ter que fazer alguma manobra na hora que o bebê está nascendo, né? E também a amamentação, né? A amamentação, toda dor, ela é formada também com essas informações sobre a amamentação. Não vou te dizer que ela é igual uma consultora, não tem como, né? Uma consultora é uma consultora e uma doula é uma doula. Mas quando a gente tem as duas formações, elas vão em harmonia, né? Elas têm que andar em harmonia, porque eu não posso simplesmente atender uma gestante e falar para ela, a consultoria, agora a consultoria de amamentação é X o valor. Não, poxa, eu já estou atendendo ela no pacote fechado aqui, vou atender o parto e tudo mais, não custa nada, né? E toda doula tem essa, como eu falei, né? Ela tem essa informação, mas eu não sei como que isso é trabalhado, né? Mas assim, no meu caso, eu sempre gosto de trazer assim as informações iniciais. Por exemplo, não se pode passar pomada no mamilo. Ai, como assim? Não, não pode passar pomada no mamilo, porque a gente não sabe o tanto que você conseguiu higienizar esse seio, o quanto que essa pomada vai passar para o bebê ingerir, né? A gente não sabe ainda, não tem estudos em bebês das pomadas, né? Se ele ingeriu, o que aconteceu. A gente já sabe, né, que ali pode acontecer várias coisas, porque a gente, qual que é a composição dessa pomada? Então, a amamentação ela é um desafio, mas é muito mais questão de como que essa mulher está passando por pele, como que ela viveu esse baby blues, né? Baby blues é o primeiro momento ali, logo quando você retorna para casa, nas primeiras 2 semanas de você em casa, vem o baby blues. Às vezes tem mulher que vem do hospital já vem com o baby blues.
O baby blues, ele é um período de oscilação hormonal muito grande, muito forte, né? Pela cara da Carol já diagnosticaram. Então, esse período aí é bem intenso das emoções. Ai, Bruna, como que é? Olha, você chora, você não tem vontade de falar com ninguém, você, às vezes, você não quer ficar com o neném o tempo todo, você amamenta ele, mas você não tá muito afim de olhar pra cara daquele neném. Sim, Ué, mas como assim? Você acabou de parir? Sim, é meu filho, mas só que é muito eu, normal, né? eu tenho necessidades também, querido, né? Então, assim, é muito normal, muito normal. É porque é um período, gente. É uma coisa que começa e acaba. Quando ela não acaba, aí a gente tem que chamar um atendimento psicológico, né? Aí Sim, sim entra outro especialista, né? E algo que eu faço. Quando a gestante, até ela me fala assim, eu tive uma gestante que ela falou assim, eu tenho, eu não fui 100% diagnosticada. Eu já ouvi esse caso, assim. Mas eu fazia acompanhamento psicológico. Eu falei, então continue, principalmente durante a gestação e no pós-parto, porque não tem como você falar de pós-parto sem você falar de saúde mental, sem você falar da amamentação, né? Que tá uma coisa vai estar vinculada à outra. Então, assim, eu entrei nesse assunto para falar que se a cabeça da mulher não estiver muito firme, muito bem, ela não estiver muito bem assistida, né? Até minha mãe que estava aqui na live agora. Então, assim, por exemplo, minha mãe, ela não deixava fazer nada, que realmente é o que a gestante não pode fazer. Ela não pode fazer nada. A única coisa, a única missão dela é cuidar dela mesma e daquele bebê. Eu sei que tem, eu sei, eu já precisei passar por isso, né? De você ter que levantar para você atender um filho, de você ter que se levantar para botar uma roupa dentro da máquina e só ligar a máquina ali e acabou. Tudo bem, caramba, mas é uma coisa tão simples. É muito simples alguns serviços domésticos, mas só que naquele momento você não tem, vamos dizer, sanidade mental, resumindo, você não tem sim. condições psicológicas porque você já está carregando um, um, você já está tendo uma carga extra. Por exemplo, você imagina que você é um carro e você tem que botar carga em cima, sabe? Sendo que não comporta dentro mais daquele carro, né? Porque aquele carro já está cheio, que é você e o bebê, né? Para começar, quando a placenta sai, a gente tem 20 diâmetros, precisa recuperar. A pessoa fala, a cesariana, não sei o quê. Gente, tem a cesárea e ainda tem a placenta que saiu. Tem duas recuperações, né? Você está E pensando são muitas mudanças, né? Muitas mudanças hormonais. E por incrível que pareça, assim, a maioria das separações. Eu estava até olhando uma matéria esses dias sobre esse assunto, porque eu tenho também entrevistado algumas mães que estão recém-separadas, né? E mães, assim, de crianças, mães de 3, 2 aninhos, e acontece muitas separações nesse período, por quê? Porque nasce uma nova mulher, nasce uma criança que demanda atenção e muitas vezes o marido egoísta, por não entender esta mudança, acha que o melhor caminho é a separação. por isso, Aí Carol, que eu falo vem a que eu não atendo frustração, a vem um monte de gestante. coisa, né? Eu não atendo a gestante, eu atendo a família, né? Porque se eu pego, por exemplo, grande maioria acontece, ai, meu marido não consegue participar. Não, peraí. Então, porque eu sempre, Muito quando eu legal. vou atender, eu sou muito, assim, o pessoal fala, ai, parece que é chatice sua, né? Assim, não é chatice, é uma questão de muito mais além do que um contrato, do que um investimento que a pessoa está fazendo financeiro. Eu olho aquela família e eu tenho que dar assistência a ela, porque chega na hora do parto, é o esposo que vai estar ali, ou é a mãe que vai estar ali, e eles têm que saber do que eu caminhei com essa gestante. Não adianta, Sim, né? Porque eles vão ser a parte emocional da mulher que está ali, né? sim. Eu, eu, eu brinco muito, falo muito disso, até um slogan que toda, toda mulher precisa de uma doula, até mesmo a própria doula, porque quando eu cheguei lá na última gestação, tem um exercício que a gente faz, e daí quando a minha doula leu, ela riu, né? Ela falou, mas não é possível. Eu falei, pois é, eu tenho medo de ficar sem você e sem meu marido, tá no mesmo patamar, sabe?
Aí ela Olha, falou, não acredito. Eu falei, sim, pra mim, assim, o maior medo que eu tenho é número 1, é vocês dois não estarem. Pode chover granizo, pode não ter obstetra, sei lá, uhum, não ter assistência. Mas vocês estando lá, tá tudo ok. É tipo isso. Então, assim, a gente precisa dar essa assistência, esse olhar, né? E isso que você falou é muito importante, porque tem um rapaz que faz um vídeo muito engraçado na internet, que ele fala com uma acompanhante, que ele é pai, ele é esposo, e ele fala isso. É muito engraçado. Aí ele fala, olha, manda logo aí pro seu marido. Porque é isso, né? Porque quando o marido não caminha com essa mulher, ela começa a ter, muitas vezes até uma rejeição, né? Ela sim, começa a rejeitar, ela não começa mais a confiar, porque a mulher, ela tem, aí olhando pela estrutura do que Deus fez, né? O homem é o quê? A segurança da família, né? E a mulher é o quê? A emoção, aquela que transforma o ambiente e tudo mais. sim. Então, se ela, que precisa estar sustentada nessa segurança que é o homem, né? Essa figura paterna, essa figura de esposo, né, de sacerdote da casa, se ele não está ali bem sustentado, ele não está sabendo lidar com aquela situação, ela muito menos, né? Porque ela vai simplesmente ir ladeira abaixo junto com ele. Então, os dois têm que estar muito alinhados, têm que estar muito em contato disso tudo que está passando, esse processo. É E eu verdade. teve situação que eu já tive, porque assim, eu tenho contato dos dois, né? Eles não toque no marido, olha, ela tá assim, ela precisa disso, disso, eu já conversei com ela. Então, assim, é algo que acontece, né? Que pode acontecer. Não estou dizendo que é todos os casos, graças a Deus. Nossa, eu tenho relatos assim, quando eu falo, e aí, como que tá? Menos 7 dias, né? Eu fico ali mandando uma mensagem, né? Olha, tô aqui, precisando de alguma coisa, eu tô aqui, né? E aí, porque assim, eu também dou muito espaço, né? Eu deixo assim, eu sempre falo, olha, eu não estou mandando mensagem é porque eu não quero dar assistência, de jeito algum. É porque tem um espaço, eu falo para elas, me procurem, mandem mensagem para mim. Mesmo que seja para falar oi, mas manda, né? E aí tem umas que mandam relatos lindos, assim, nossa, tô admirada com o marido, que orgulho do homem que eu escolhi, né? Ele é um paizão, meu Deus, olha, tá superando as minhas expectativas. Eu falo, oh, Senhor, obrigada, Jesus, porque a gente fica aliviada, né? Porque eu sei que aquela mulher está se sentindo segura. E fora que você Sim. não tem ideia, né? Assim, tem uns relatos engraçados que assim, nossa, eu não sei se eu vou conseguir tirar o resguardo. Eu falo, misericórdia. E falando sobre resguardo, o resguardo, que é muito importante as mulheres saberem isso. Não existe os 40 dias. Existe o seu tempo. Vai ter mulher que ela deu um resguardo de 1 ano. Então, isso daí que você trouxe, que às vezes está tendo separações, porque o homem não entende, não vive esse processo, é porque realmente essa mulher, eu lembro que eu com a Maria Clara, quando a Maria Clara completou 1 ano, para mim ainda era tudo muito, sabe, parecia que eu tinha parido ela todos os dias, sabe? Parecia que eu tinha passado pelo processo do parto, que eu tinha passado pela episiotomia todos os dias. Porque Uhum. quando eu tinha um pico, até alguns anos atrás, quando eu tinha um pico de cansaço, de estresse, assim, muito alto, eu lembro que eu estava atendendo um casamento, eu estava assim, um atrás do outro no pós-pandemia, sabe? Todo mundo estava querendo remarcar os casamentos, e foi uma loucura. Eu lembro que eu senti a episiotomia da Maria Clara, que já estava com mais de, sei lá, 8, 9 anos. Então, assim, você Nossa. fala, meu Deus, é algo assim surreal. Então, para você entender que o resguardo ele é os 40 dias por questões médicas, né? O que os médicos passam e tudo mais, que é para o seu corpo se voltar, né? Os órgãos voltarem para o lugar, questão hormonal, né? Tudo isso. Que foi estudado, né? Tanto que chegar nesse contexto dos 40 dias. Mas só que tem mulheres que vai viver o resguardo até 1 ano de vida do bebê.
é que ela está o tempo todo se transformando, se modificando, porque aquele bebê vai exigir dela coisas que só ela Sim, sabe. Né? sim, é verdade. É bem por aí também, é bom fazer esse alerta, que às vezes a pessoa acha, ai, mas nossa, para mim é tão difícil eu sair de casa, nossa, eu tenho pavor de sair de casa com meu bebê, né? Tem relatos que a gente lê assim que eu fico, meu Deus, essa mulher ainda está vivendo a resguardo, ela ainda não consegue ir para fora, porque ela não consegue viver sem estar segura, né? Então, às vezes é uma questão de, ah, preciso de uma psicóloga. É importante, é bom. Né? Tanto que tem, eu falei com uma conhecida, ela falou, tô em breve, eu quero fazer pós, né, em transformação de psicologia, mas ela quer atender na área de perinatal, né, que é esse atendimento à mulher, né, a parturiente, que a gente chama, que é a mulher que gesta, a mulher que pare, a mulher que entra no pós-parto, né? E a gente chama de a parturiente. Então, assim, ela falou, Bruna, você não tem noção o tanto que é importante, o tanto que eu vi casos, e tanto... eu falei, eu sei quanto que é importante, eu sei muito bem disso, porque a gente acaba tendo uma rotina de psicologia ali, a gente tem que se pensar, né? A gente tem que dar assistência, a gente tem vários profissionais Sim, importantes, eu tenho um contato muito bom, ela faz atendimento online e tudo mais, e sempre que precisa, eu sempre recomendo ela, né? Então, não me paga nada disso não, gente, é porque realmente como eu estou falando aqui, trazendo esses relatos, isso que a Carol trouxe de estudo que ela estava lendo, é muito válido a gente salientar que uma psicóloga é, formada para cuidar das mulheres, né, uma psicóloga com formação de perinatal, que a gente fala, ela entende toda essa dimensão, né, ela consegue trabalhar com vocês, é isso. é verdade, gente. Então aí, tem que procurar ajuda, tem que procurar esse apoio. A mulher, ela fica muito vulnerável, né? Por isso que ela chora tanto, por isso que ela sofre tanto com cada coisa que está acontecendo. Mas, Bruna, parabéns pelo seu trabalho, belíssimo, gente. Olha, você aí conhece alguma gestante que precisa desse apoio, né? Indique para ela procurar assim o apoio de uma doula, o apoio psicológico, porque é uma transformação tremenda, né? Uma Transição nova enorme, mulher, enorme, tudo muda. muito. Muda na gestação, né? Eu falo que na gestação vamos dizer assim, começa a vir várias transformações, porque a gente passa um processo hormonal, né? E o nosso Sim. psicológico, ele é hormonal, né? Então as pessoas não têm muita noção disso. Então é uma transição hormonal gigante, é uma montanha russa, sabe? Assim, E que só que, passa para o bebê só que também, né? passa, passa, Se a passa. mãe não estiver bem emocionalmente, Eu falo que se mulheres a que mãe passam por tiver algum trauma, alguma que ela situação quando está gestante, o bebê pode sentir, pode, né? pode. Eu brinco até que a Maria Isabel é a mais cara de sanguínea daquele caso, ela tem 3 anos. Eu falo que ela é agitada, assim, né? Porque é o temperamento dela, não porque ainda tem 3 anos, ainda tá muito difícil de identificar, né? Deixa eu chegar ao certo. E eu falo que ela é ligada, assim, 220, porque ela trabalhou comigo muito como psicanalista, que ela pegou essa leva de trabalho, assim, que foi pós-pandemia, né? Ela é um bebê pós-pandemia, então, nossa, foi muito. É, a minha mãe, quem dera ter uma dor na minha época, mas você fala isso, porque realmente, né, mãe, quantas coisas. E uma coisa muito importante, a gente está falando desse maio materno, que a Carol propôs, é muito importante. A gente conversa com a sua mãe, né? Você que está gestante, ou você que já é mãe, pergunta como que foi o seu parto. Eu sei como que foi todos os perrengues, né, mãe, para me gestar, para, enfim, pós-parto. Então, tem muitas coisas que você vai trazer, né? E tem um lado espiritual, tem um lado, né, Sim. do psicológico, como a gente bem colocou. E é isso, a gente também faz um trabalho muito importante, né? Como doula, a gente tem ali um exercício que é esse exercício com a mãe. Então, converse com a sua mãe, procure entender, né? Porque às vezes você vai
tem uma coisa nossa que, por exemplo, a questão da amamentação que você trouxe, Carol, é algo que a gente descobriu aí, algo que minha mãe passou, e que a gente viveu, eu e minha irmã, né? Minha irmã também é mãe de dois. É, e é isso, então a gente passa por coisas no nosso, na nossa gestação dos nossos filhos que eles precisam saber, né? E se você já tem filho grande aí, né, ou uma mãe, né, que vai ser mãe, conte a sua história, né, como a gente falou lá no início, ressignificar a história, né, entender os porquês daquela história, como que foi, por que que tem isso, né, às vezes você tem alguma coisa que está na sua mente, no seu subconsciente, que você traz quando você está gestando, enfim, cara, se a gente for continuar aqui é muita coisa, muito assunto. É isso. É Então é isso, isso, gente. Vamos ressignificar a maternidade, né? Então, exatamente. acho que é a palavra, a mensagem que dá para tirar da nossa conversa é a valorizar também cada etapa que é única, né? Exato. Bruna, obrigada, gratidão. Deus abençoe o seu trabalho, a sua missão, viu? A sua Deus família. Tudo de abençoe bom para também. você. Muito obrigada. Deus abençoe também o seu trabalho, esse projeto. Foi muito importante, eu tenho certeza, para muitas mães. Eu assisti a alguns inteiros, outros mais ou menos, né? Que é a nossa vida corrida. Mas foi muito importante, muita coisa boa. Que bom, obrigada, gratidão. Obrigada a E que você. Nossa Senhora seja sempre o nosso exemplo de mãe e de mulher, né? A primeira doula, né? Foi ela. Ao encontro de Santa É Isabel, Nossa verdade, a Senhora do... primeira dor visitando a primeira Isabel, né? Exatamente. E é isso, que nós sejamos como elas, né? Assim, que mulheres que se entregam antes mesmo de receber, né? Nunca esperar em troca, sempre se doar. Com certeza. Enfim, Beijo, boa Deus, noite, até a boa próxima, noite, gente. até. Tchau.